NBR 9050, acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Presta atenção que isso aqui é 2015, tá? É a mais novinha aí. Vamos que vamos. Norma grande, grande, grande. 162 páginas, então não adianta tentar gravar tudo. Então tem que bater direto no olho do furacão, mano. Senão tá ferrado. Acessibilidade. Tem que ver as definições. Que é interessante isso aqui. Acessível. Espaço imobiliário, ambiente urbano, edificações, transporte, informação e comunicação. Tecnologia que pode ser alcançada, acionada, utilizada e beneficiada por uma pessoa. Adaptável. Espaço que pode ser alterado. Adaptado. Espaço urbano originais foram alterados posteriormente para ser acessível. Ou seja, acessível já tem, aí foi adaptável, foi alterado e foi adaptado. Então, só essa bobeirinha para pegar um cara de bolado. Adequado, espaço cujas características foram originalmente planejadas para ser acessíveis. Ou seja, adequado já foi projetado para ser acessíveis. Adaptado foi alterado para ser acessíveis. E adaptável é a característica que possa ser alterada. Ó, que merda. É mole não, mano. Área de aproximação. Espaço sem obstáculos, destinado a garantir manobra, deslocamento e aproximação de todas as pessoas. Área de circulação. Espaço livre sem obstáculos também. Livre de obstáculos, destinado a de todas as pessoas. Ó, praticamente a mesma coisa. Área de descanso. Área adjacente interligada às áreas de circulação interna e externa de edificações, destinada a usuários que necessitam de paradas temporárias. Aqui a gente vai ter. Cada partezinha tem alguma coisinha, cara. Aqui eu vi uma questão, ó. Rampa 3.1.30. Rampa. Inclinação da superfície de piso longitudinal sentido de caminhamento, com declividade igual ou superior a 5%. Aqui, ó, parâmetros antropométricos. Para a determinação das referências foram consideradas as medidas entre 5% a medida 95% da população brasileira, ou seja, extremos correspondentes a mulheres de baixa estatura e homens de estatura elevada. Aqui tem uns desenhozinhos aqui que você tem que matar. Uso de bengala tem um espaço, duas bengalas tem outro, andador com duas rodas tem outro, andador rígido tem outro, vista frontal e lateral. Isso aqui você tem que dar uma olhadinha para dar uma, né? Normalmente a maioria é tudo 90 centímetros. Aqui, ó. A figura 2 apresenta de referência da cadeira de rodas manuais autorizadas, sem reboque. A largura mínima frontal de cadeiras esportivas ou cambadas é de 1 metro. Cambadas. Cambadas. O que é cambadas? Um metro. Vista frontal, vista lateral 95 a 1,15. Fechada 33 e aberta 70. Módulo de referência, já vi na questão. Módulo de referência é a projeção de 80 centímetros por 1,20 no piso, ocupada pela pessoa utilizando cadeira de rodas, utilizadas ou não. 1,20 por 80, o espaço na cadeira de roda. Quatro 3.2. Largura para transposição de obstáculos isolados. Figura 5 mostra dimensões referenciais para transposição de obstáculos isolados por pessoa de cadeira de roda. A largura mínima necessária para a transposição de obstáculos isolados com extensão no máximo 40 cm deve ser de 80. Acima de 40 deve ser de 90. Ou seja,
40 centímetros, 80 centímetros. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. Essa aqui eu já vi também, área de manobra. Área de manobra de cadeira de rodas sem deslocamento. Rotação de 90 graus, 1,20, 1,50 por 1,20 e círculo de 1,5 m. Ó, que doideira. Noventa graus, 1,20 por 1,20. 180, 1,50 por 1,20. Meu desenho aqui, você consegue lembrar um pouquinho. 90 graus, 1,20. 1,50 por 1,20 e vai rodar tudo 1,50. Empunhadura, corrimãos e barra de apoio tem que estar no mínimo 4 centímetros da parede. Quando tiver nicho, 15 centímetros de área livre. Deve ter seção circular de 3 centímetros a 4 centímetros e meio. Desde que a dimensão não seja de 4,5 centímetros, menor que 3 centímetros. São admitidos outros formatos de seção, desde que sua parte superior atenda às condições de sua subseção. Garantir um arco da seção do corrimão de 270 graus. Aqui um desenho do corrimão, ó. A medida que ele fala, tem largura máxima também, ou mínima, mínima. É mínimo, não. É, a largura é essa aqui, ó. Não tem nem mínimo máximo não, é essa aqui. De 4 centímetros e meio a 30. A distância é essa aqui, ó, 4 centímetros da parede. Os 4 centímetros da altura. Tem que ter um espaço livre de 4 centímetros. Aqui, ó, maçanetas, barras antipânico e puxadores. Maçaneta deve ser tipo alavanca, pelo menos 1 centímetro, 10 centímetros de comprimento. Distância mínima de 4 centímetros da porta. Altura de variar de 80 a 1,10 m do piso acabado. Maçaneta. Puxadores verticais, no mínimo 22 centímetros a 4 centímetros e meio, com afastamento igual a 4 centímetros, e puxador vertical deve ter no mínimo 30 centímetros de comprimento. E a altura pode variar de 80 a 1,10 m. Puxadores horizontais, porta deve ter um diâmetro de 2,5 a 4,5, com um afastamento mínimo de 4 centímetros. Deve ter uma altura que pode variar de 80 a 1 m do piso acabado, 1,10 m. Aqui tem os desenhos, ó, maçaneta, puxador vertical e puxador horizontal. A altura pode variar de 80 a 1,10 m, pessoal. Grava isso aí, que isso aí cai muita questão. Sublinha essa aqui tudo aqui.
Símbolos visuais. Para a sinalização dos ambientes, a altura do símbolo deve estar na proporção de 1 dividido por 200 da distância da visada, com no mínimo 8 centímetros. O desenho do símbolo deve ter atender as seguintes condições: contorno fortes e bem definidos, simplicidade nas formas e poucos detalhes, estabilidade da forma, utilização de símbolos de padrão internacional. Contraste tátil. Para símbolos táteis, a altura do relevo deve estar entre 0,8 mm a 1,2 mm. Recomenda-se letras em caixa alta e caixa baixa para sentenças. Em caixa alta para frases curtas, evitando a utilização de texto na vertical. Iluminação. Toda rota acessível deve ser provida de iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminação de 150 lux medida a 1 metro do chão. São aceitos níveis inferiores de iluminação para ambientes específicos, como cinema, teatros e outros, conforme a norma específica. Que já vi em questão. Condições gerais. Na identificação de equipamento urbano, todas as entradas, bem como toda a interligação dos funcionários, devem ser acessíveis. Na adaptação de edificação de equipamentos urbanos existentes, todas as entradas devem ser acessíveis. Caso não seja possível, desde que cobrado tecnicamente, deve ser adaptado ao maior número de acessos. Neste caso, a distância entre cada entrada de acesso e as demais não pode ser superior a 50 metros. A entrada principal do prédio, a entrada de acesso do maior número de pessoas, tem a obrigatoriedade de atender todas as condições de acessibilidade. O acesso por entrada secundária é somente aceito se esgotar todas as possibilidades de adequação da entrada principal e justificada tecnicamente. Os acessos devem ser vinculados através da rota acessível à circulação principal e à circulação de emergência. Os acessos devem permanecer livres de qualquer obstáculo de forma permanente. O percurso entre estacionamento de veículos e o acesso deve compor uma rota acessível. Quando impraticabilidade de executar a rota acessível entre estacionamento e acesso, deve ser previsto no local vaga de estacionamento para pessoas com deficiência e para pessoas com idosos. Uma distância máxima de 50 metros do alto acesso acessível. Quando existir dispositivo de segurança para controle de acesso, tipo os catracas, cancelas, portas e outros, pelo menos um deles a cada conjunto deve ser acessível, garantindo ao usuário um acesso a uma nova circulação e aproximação do manuseio com autonomia.